Opa, bom dia. Hoje é domingo. Ainda não fui para a praia. Ainda estou me acordando. É um pouco cedo para ir para a praia. Vou fazer um comentário aqui. Esse 5 de maio, né? Ontem foi sábado, foi dia de ir coletivamente para o cinema. E hoje, 5 de maio, eu vou lembrar aqui o aniversário do Karl Marx, né? Que nasceu, eu não sei nem o ano da data que nasceu Karl Marx, né? Então, e antes, né, de comentar sobre o aniversário do Karl Marx, também no dia de hoje nasceu um filósofo que deu uma contribuição muito importante, que foi o pioneiro do existencialismo, que depois foi muito trabalhado pelo Sartre. Depois o Sartre abandonou, né, essa vertente existencialista, mas o filósofo que eu vou comentar agora, né, antes do Marx, é o Soren Kierkegaard, né? É muito difícil de pronunciar, é um dinamarquês, né? E eu vou comentar aqui, eu acho que quando eu li junto, na época que eu ainda indicava livro para o meu filho, né? Eu tive de ler esse livro aqui, né, O Mundo de Sofia, e aqui tem uma síntese pequena, né, desse livro aqui do Jostein Gaarder, né, sobre esse filósofo, né? Acho que esse livro, né, O Mundo de Sofia, ele foi muito famoso por ser direcionado a pré-adolescentes, né? E eu tive acesso aqui, mas depois eu tive uma certa organização do pensamento dele. O que é que o Soren Kierkegaard, né? A pronúncia é muito diferente das letras que tem, né? Ele é um filósofo que dizia mais ou menos assim, né, que a nossa vida é angústia e desespero, permanentemente, né? Então, para viver nessa situação de angústia e desespero, você tem três estágios, né? Três estágios que você deve um pouco verificar. Três estágios, não, três caixinhas que você deve observar se você está dentro de cada uma ou não, se está mais dentro de uma ou de outra, né? Então ele diz que tem o estágio da estética, que é o estágio da busca do prazer, o estágio da ética, que era mais ou menos como se você tivesse se arrependido, né? Se arrependendo da outra caixinha, da caixinha da estética. E o terceiro estágio seria o estágio, né, um pouco religioso. Ele não defendia religião, denominações religiosas. Ele defendia que a pessoa uma vida religiosa um pouco associada ao que ele chamava de Deus, né? E não a uma igreja. Ele achava que não precisava você ter igreja para isso. Então, mas o importante é a análise que ele faz, a síntese que ele faz do que é a nossa vida, de angústia e desespero. E a vida dele foi um pouco isso, né? Ele sofria muito com isso, que ele disse assim, ele abandonou um noivado dele, que ele disse que se preocupou demais e disse, está registrado, né? Disse para sua noiva que ele não iria, ele já se preocupava tanto com a vida dele, ela era tão angustiante, tão sofrida, ele não dava conta, e como é que ele poderia dar conta também da vida, né, ajudar os outros? Então ele terminou o noivado em decorrência, né, dos problemas que ele enfrentou na vida, e foi fazer essa reflexão. Dito isso, agora vamos para o segundo aniversário, que é o do Karl Marx, né? Karl Marx é um dos
autores mais famosos que existem no mundo, é um dos autores que mais vende livro no mundo, está ali com certeza entre os três, no top dos 5, né, que já venderam livro no mundo. E ele tem um trabalho, né, bastante conhecido, voltado para explicar a sociedade moderna. Explicar a sociedade moderna. É claro, se você encontra hoje, né, até algum aluno ou algum mesmo professor bem crueira mesmo, né, ele vai fazer críticas ao Marx, etc. Tá dando? Eu acho meio estranho, né, porque tá dando, é muito improvável que pessoas, tá dando, eu não tenho a capacidade, né, grande de entender completamente o Marx, mas fiz todo o esforço de ler os trabalhos dele na área econômica todos e acompanhar essa parte mais no entorno, né, do livro O Capital. Então, o Marx, ele é muito polêmico porque o trabalho dele é uma crítica à nossa sociedade, à sociedade capitalista. E, acima de tudo, né, no trabalho dele, ele só fala de capital, capitalismo, capital, capitalismo, entendendo? Porque ele fez uma análise bastante aprofundada, tá? E eu estou falando análise, né, porque todas as conclusões deles vieram de análise, não vieram de previsões. Né? Algumas coisas que ele falou, tá dando, elas, devido àquele momento que ele escreveu, ali na década de 40 até a década de 60, né, do século XIX, era um momento diferente. Né? Ele escreveu muito ali na Inglaterra, na era vitoriana, tá? E hoje, tá dando, é claro que muitas coisas daquilo não se aplica mais. No entanto, tá, tem algumas coisas que são, vamos dizer assim, da análise deles, tá, que são intrínsecas, né, à sociedade capitalista. Eu vou só mostrar aqui duas biografias, né, dele. Tem esse livro aqui, do Gareth Stidham Jones, né? É uma biografia bem organizada. Né? E Karl Marx, Grandeza e Ilusão. E tem esse aqui, né? Da Mary Gabriel, né? Amor e Capital. É um livro mais da intimidade do Marx. Né? Até tem algumas coisas bastante críticas a respeito da vida do Marx, né? de Mary Gabriel. Né? Mary Gabriel. Em 2022, foi publicado uma longa biografia aqui no Brasil do João Paulo Neto, esse eu não tenho, e que fez bastante sucesso, né, mas essa biografia eu não tenho. Então eu vou só fazer aqui uma certa síntese, né, do que foi que o Marx previu aqui. Tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Então, como eu disse, tá dando dessa análise do Marx, dessas previsões do Marx, tá dando muitas coisas, tá dando hoje ainda faz parte intrínseca da sociedade capitalista. Né? Primeira delas, que é mais no lado da economia. É evidente que hoje na economia, principalmente na escola de economia aqui, dos economistas neoclássicos, liberais, na fronteira da Bolívia, é proibido ler Marx e falar em Marx. Né? Então, primeira grande característica que é proveniente da análise do trabalho dele, de que o capitalismo tendia a existência de grandes conglomerados, devido ao processo, né, à própria dinâmica de concentração e centralização do capital. Não é o caso de explicar o que é concentração e centralização,
são dois conceitos diferentes, né? Mas que hoje, quando você vê as grandes empresas, né, nesses últimos foram formadas no final do século XIX, né? Mas hoje a gente tem aqui essas grandes empresas automobilísticas, as grandes empresas de siderurgia, de mineração, hoje essas grandes empresas no campo, né, da informática, no campo da internet, como IBM, Google, Apple, e de produtos também eletrônicos, né, como a Samsung, LG, etc. São todos grandes conglomerados que é impossível você negar que isso que foi analisado por Marx e um grande legado que ele deixou. Segundo ponto, está dando, uma coisa que é típico hoje também da nossa sociedade, e isso é muito crítico, né? Que é a questão da substituição da mão de obra pelas máquinas, né? O processo de mecanização das máquinas. Né? Ali, é claro que na obra do Marx isso é bastante complexo, tá vendo? Porque ele faz toda uma análise desde quando o trabalhador fazia as coisas tudo manualmente, etc. Depois veio a máquina, a ferramenta, né? Onde o trabalhador ainda acionava, ainda impulsionava para elas funcionarem, tá? E depois veio a máquina funcionando, está dando a motor a vapor, né, que separou, tá dando o trabalhador, né, da movimentação. Mas isso, está dando o que eu estou me referindo aqui, está dando aqui, se você pegar hoje, está dando que é muito colocado que a mão de obra existente hoje não tem muito como arrumar emprego completamente no mundo por causa do avanço da tecnologia. E o que fazer com essa quantidade grande de trabalhadores excedentes? Né? É claro, quando ele estava falando de excedente de mão de obra, etc., ele nem tinha esse problema hoje, está dando de chegar ao ponto, tá, de ter trabalhadores que não têm mesmo a possibilidade de arrumar trabalho no mundo contemporâneo. Então, essa é a segunda característica. Né? Terceira característica, né? E aí é bem uma coisa um pouco sofisticado do próprio trabalho dele, de análise dialética dele, né? Que ele disse o seguinte, né? No próprio livro dele, no início do Capital, né? Que o mundo, né? E aí eu não lembro, tá dando, mas a primeira frase do Capital, né, diz assim que o mundo era uma grande constituição, né, de mercadorias. E essa frase dele hoje, tá dando, é um símbolo, né? Porque tudo hoje se transformou em mercadoria, tudo hoje é mercantilizado. Até se a gente pegar uma coisa menos sofisticada, teoricamente, mas muito popular, como daquele famoso advogado, aquele famoso, né, jurista lá de Harvard, que escreveu aquele livro Justiça, né, e que teve um sucesso muito grande, e lá que é o Michael Sandel, né, as aulas dele lá sempre 400, 500 pessoas que assistem a disciplina dele. E logo em seguida ele escreveu o livro O que o Dinheiro Não Compra. E ali você tem a comprovação do que o Marx diz, dizendo que tudo ia se transformar em mercadoria, tá? Tudo ia se mercantilizar. Quando a gente brinca, né, assim, e faz a pessoa, tá dando um desafio à pessoa de assim, mostre alguma coisa que não pode ser comercializado hoje na nossa sociedade. Tá? Essa brincadeira é muita expressão, né, dessa maneira, né, que o Marx explicou o mundo e que no livro do Sandel, né, O que o Dinheiro Não Compra, ele chama assim, você tinha a economia de mercado, e a partir da década de 80 para cá, você passou para uma sociedade de mercado. Porque tudo é comprado, tudo é vendido. Né?
Aí ele cita diversos exemplos. Eu vou mencionar um aqui, bem pitoresco, né? Ou seja, como tem muitas pessoas, né, que são carentes, etc., tá dando? Então, nos Estados Unidos, tem muitas empresas, se você está carente e você precisa de um abraço, né, você vai e contrata a empresa, vai alguém lá e abraça a pessoa, para que a pessoa possa, pelo menos naquele momento ali, ficar mais confortável, né, na sua vida. Né? Isso é interessante, entendeu? Porque quando eu lembro do primeiro aniversariante de hoje, né, o Kierkegaard, né, que ele diz assim, que a nossa vida é angústia e desespero, é só isso, você não tem muito, porque todas as decisões que nós tomamos, nós nos arrependemos, tá vendo? Não tem como, tá vendo, você se arrepender. E esse exemplo é muito pitoresco, né, para ilustrar essa ideia do Marx, né, de que o capitalismo, tá vendo, é um mar de mercadoria, tudo se transforma em mercadoria. O quarto ponto, né, é que isso está dando, desde a época dele hoje, é muito característica de que, devido às contradições da nossa sociedade, a nossa sociedade vive permanente em crise. Estou falando aqui de crises econômicas. Não vou me alongar muito nisso, está vendo, porque aí não tem, é muito, vou até utilizar a palavra inquestionável, né, porque periodicamente a economia está em crise, crises grandes, né, mas crises miúdas, tá vendo, ela está permanentemente, tá vendo, não tem nenhum momento que você não identifique um tipo de crise. Não estou nem falando fora da economia, quando você tem essa discussão hoje muito interessante, né, que a nossa sociedade está passando por múltiplas crises, né? Crise ambiental, e aí as pessoas vão falando, tá dando, lista um conjunto de crises, e essas crises que são muito difíceis de resolver na nossa sociedade. Né? Quinto ponto, né, que vamos dizer assim, que é um do legado, né, do Marx, é que a esfera da política, o locus da política, né, é a arena de disputa, né, de todos os conflitos, né, da nossa sociedade, disputa da propriedade privada, disputa de privilégios, né, disputas, né, de todas as contradições no campo da política. Tá? E aí, de certa forma, como uma das falhas, né, do trabalho do Marx, é que ele não avançou tanto no campo, né, da teoria do Estado. Aí você precisa, né, pegar outros autores, né, mais dos últimos 100 anos, né, do século XX, né, para cá, que dá uma ideia muito boa de como é que se dá essa disputa dentro do campo político, de todos os conflitos da nossa sociedade. E terceiro, tá vendo, e aí tá vendo, mais no campo econômico também, como a questão da mercadoria, como a questão dos grandes conglomerados, o sexto ponto é o predomínio da financiarização da economia. E aí ele tratou isso muito bem no livro terceiro do Capital, quando ele trabalha lá, tá vendo, do capital fictício, né? E trabalho produtivo e improdutivo, mas principalmente do capital fictício. E hoje estou dando, e a propósito, né, acho que eu vou falar isso em algum dia depois, que foi publicado a semana passada, um livro sobre financiarização com 1.300 páginas, né, por duas professoras, não sei que uma lá, professora da UFRJ, a Lena Lavinas, né, e tem dezenas, né, de colaboradores, né, só um pouco explicando essa situação atual do processo de financiarização, de especulação das empresas, onde o valor, a magnitude do capital financeiro é várias vezes maior do que o capital físico que existe, né, na nossa economia. Dito isso, entendeu? A gente tem algumas outras coisas, né, que são fundamentais para nós compreendermos, né, esse mundo no qual nós vivemos e que foi trabalhado pelo Marx. O primeiro, tá, é o conceito de ideologia. Tá? Assim, sem você entender o que é ideologia, fica até difícil, né, você, às vezes, né, fazer uma discussão
com um bom sentido, né, a respeito, né, de como é que se movimenta, de como é que se acomoda, né, as contradições da nossa sociedade. E tem aquela famosa passagem do livro dele, A Ideologia Alemã, né, onde ele diz o seguinte, né, que a ideologia da classe dominante, né, é a ideologia hegemônica, é a ideologia predominante dentro da nossa sociedade, né? É claro que hoje, se você pegar um conjunto de autores mais modernos, tá vendo? Eles vão destrinchar o conceito de ideologia, né? Mas isso faz a gente entender, tá vendo? Por que tá? Pessoas defendem posições, ideias, né, que muitas vezes são contrárias, né, ao seu modo de vida, à sua condição de vida, né, à sua condição de vida. Por causa da ideologia. E entender a ideologia, como é que se procede, né? Ideologia não é uma mentira, né? Ideologia é um artifício muito bem organizado, muito bem trabalhado, porque, tá vendo? As pessoas, né, de uma forma geral, só têm acesso às, né, ideias, né, da classe poderosa, né, vinculada à imprensa, vinculada aos livros, vinculado, tá vendo? Então, você não tem muito como pensar diferente que não seja disseminar as ideias da classe dominante. E aí é interessante, né, que também tem aquela frase aí que ele diz, né, que não é as ideias, né, que moldam, tá dando as condições materiais, né, da sociedade, dos indivíduos, e sim as condições materiais, né, que moldam, tá dando a forma de pensar, né, das pessoas. Isso não quer dizer, tá dando, não quer dizer que o Marx estava dizendo, né, que a economia tem um predomínio absoluto, né? É interessante você entender isso, né? Que nesse mesmo livro, A Ideologia Dominante, ele vai dizer o seguinte, tá vendo? Que além de um determinado momento das ideias mudarem, tá vendo? Essas condições materiais, elas são influenciadas, né, por questões geográficas, questões tecnológicas e tudo. Então, é bem complexo você entender essa frase dele, tá vendo? Que são as condições materiais que determinam a maneira de pensar das pessoas, né? Dito isso, tá vendo? Tem duas coisas, né, mais, vamos dizer assim, que são centrais, tá? Que é o conceito né, a ideia de alienação e a ideia de fetichismo. Tá? Muitas vezes chamar alguém de alienado, né, a pessoa não fica bem, né? Mas a alienação é própria da nossa sociedade, você não vai encontrar, tá vendo, ninguém que não seja alienada, tá vendo, dentro da nossa sociedade, né? Mas nesse ponto aí da ideia de alienação e fetiche, né, tem até a questão do fetichismo da mercadoria, a pessoa diferenciar o que é a alienação, como é que o indivíduo, né, está associado à alienação e está associado ao fetichismo, você diferenciar o que é um do outro, tá dando, com facilidade, você tem uma certa vantagem de entendimento do trabalho de Marx para que a gente possa compreender a sociedade. Tá? Então, eu não vou assim, tentar explicar o que é alienação, mas todo mundo sabe, né, quando você diz, você é alienado. Né? É evidente que as pessoas entendem. E quando as pessoas, né, assim, às vezes se manifestam, né, que você diz, a pessoa está aí, está subjugado à ideia do fetichismo, né, dos objetos, né, fetichismo está dentro da mercadoria. Tá? Então, o pessoal falando, está vendo que diferenciar, identificar precisamente o que é alienação e o que é feticismo é muito importante para entender melhor o que é o pensamento do Marx, para que a gente compreenda a nossa sociedade, as dificuldades que nós temos. Era isso nesse 5 de abril, né? Nesse 5 de maio, né? Lembrando aqui o aniversário do Sor
Kierkegaard, né, que diz que a nossa vida é angústia e desespero, e o aniversário do Karl Marx, né, que fez uma ampla análise, né? Vamos dizer que ele era que ele fazia previsões, etc. Né? Claro que muitas coisas que ele escreveu lá no século XIX hoje não faz sentido, mas eu pontuei 6 tendências aqui que são inquestionáveis e que elas ainda são intrínsecas à sociedade moderna, atual, capitalista, na qual nós vivemos. Né? Aí falei depois a ideologia, a alienação e o fetichismo da mercadoria. Era isso, gente. Tá vendo? Agora vamos para a praia, né?